Querido irmão, querida irmã, você já se ajoelhou em oração e teve a sensação de que suas palavras não passaram do teto? Já sentiu aquele silêncio do céu, como se Deus estivesse distante, indiferente à sua dor? Se já sentiu isso, saiba que você não está só. Muitos servos de Deus, em todas as eras, experimentaram esse sentimento. Mas há algo que precisamos compreender profundamente. Não é Deus quem se afasta de nós. Somos nós que muitas vezes erguemos barreiras que impedem nossas orações de alcançá-lo. Ellen G. White escreveu palavras solenes sobre isso. Ela disse: se acalentarmos iniquidade no coração, o Senhor não nos ouvirá. Caminho a Cristo, página 95. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Essas palavras ecoam o que o salmista declarou em Salmo 66, de 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Veja, meu irmão, Deus é amor, mas Ele também é justo. Ele é misericordioso, mas não faz aliança com o pecado. Quando o coração se apega a práticas que sabemos ser contrárias à sua vontade, quando escondemos pecados não confessados, é como se levantássemos uma muralha entre nós e o céu. A oração sincera é o fôlego da alma, mas o pecado não confessado é o veneno que sufoca esse fôlego. Ellen White afirma que a oração que não é acompanhada de arrependimento e confissão do pecado não é aceita diante de Deus. Caminho a Cristo, página 96. Deus não pode ouvir favoravelmente quem persiste em desobediência consciente. Não porque ele não queira, mas porque o pecado é uma escolha de separação. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você, compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Agora, pare um instante e reflita. Há algo em sua vida que você sabe que não está em harmonia com a vontade de Deus? Se sim, escreva nos comentários: Senhor, limpa o meu coração e remove tudo o que me separa de Ti. Essa confissão pública é uma forma de compromisso com Deus. É dizer: Pai, eu quero começar de novo. Mas há outras coisas que Ellen White nos mostra que também impedem as orações de chegarem ao trono da graça. Ela fala, por exemplo, da falta de perdão. Não podemos esperar que o Senhor nos ouça e perdoe nossos pecados enquanto alimentamos um espírito implacável. Parábolas de Jesus, página 251. Quando guardamos rancor, quando recusamos perdoar, fechamos o canal da misericórdia. Jesus mesmo disse em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perceba o princípio divino. A graça que retemos do outro é a graça que deixamos de receber. Muitos cristãos oram pedindo libertação, bênçãos e respostas, mas ainda carregam em seu coração uma prisão de amargura. Ellen White diz que um coração implacável fecha o canal pelo qual a misericórdia de Deus deve fluir. Parábolas de Jesus, página 251. Quer ser ouvido por Deus? Então liberte aquele que te feriu. Perdoe, ainda que doa. Digite aí nos comentários: Senhor, hoje eu escolho perdoar. Essas palavras podem ser o início da restauração da sua comunhão com o céu. Outro grande impedimento à oração é o orgulho espiritual. Ellen White escreve: o orgulho do coração impede que Deus ouça as orações. Caminho a Cristo, página 30.
Ela nos lembra da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava exaltando suas boas obras, sua piedade, sua fidelidade nos dízimos e jejuns. Mas o publicano, humilde, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Lucas 18:14. Deus não ouve a oração do coração soberbo. O orgulho espiritual é uma forma de cegueira. Faz com que achemos que não precisamos de transformação. Mas o Senhor habita com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57:15. Ellen White reforça: a oração mais simples, vinda de um coração contrito, é mais preciosa para Deus do que o cântico do orgulho religioso. Review and Herald, 30 de dezembro de 1884. Meu irmão, minha irmã, pergunte a si mesmo: será que tenho me aproximado de Deus com humildade ou com autojustificação? Será que tenho reconhecido minha total dependência da graça? Se você deseja se humilhar diante do Senhor, escreva: Senhor, quebra o meu orgulho e me ensina a depender de Ti. Há ainda outro obstáculo sério: o amor ao mundo. Quando o coração está absorvido pelo amor ao mundo, Deus é deixado fora dos pensamentos e a oração torna-se formal e sem vida. Caminho a Cristo, página 97. Vivemos em uma geração que corre atrás de sucesso, dinheiro e prazer. Mas quando o mundo ocupa o centro do coração, Deus é empurrado para as margens. Tiago 4,4 adverte: quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ellen White explica que as orações dos que amam o mundo não sobem ao trono porque o coração está dividido e Deus não aceita metade de um coração. Ele quer o todo. Dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 23:26. Se o Espírito Santo está te mostrando algo que tem tomado o lugar de Deus na tua vida, um hábito, uma ambição, um relacionamento, um pecado secreto, não ignore esse chamado. Escreva nos comentários: Senhor, toma o primeiro lugar na minha vida. Você está declarando publicamente que Deus é a sua prioridade. E há mais. Ellen White fala também sobre a falta de fé como um dos maiores impedimentos. A falta de fé é o que mais impede as orações de serem atendidas. Obreiros Evangélicos, página 259. Quantas vezes oramos e logo depois duvidamos? Dizemos: Senhor, faz, mas no íntimo pensamos: será que Ele vai mesmo fazer? Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. A fé é o canal pelo qual a bênção flui. Ellen White escreveu: devemos crer que Deus ouve e responde, mesmo quando tudo parece escuro. Caminho a Cristo, página 97. Você não precisa ver o milagre para crer. Você precisa crer, e então verá o milagre. Portanto, se hoje a sua oração parece sem resposta, não se desespere. Examine o coração, confesse os pecados, perdoe, humilhe-se, abandone o amor ao mundo e confie. Deus não está distante. Ele está esperando apenas um coração sincero, arrependido e crente. O Senhor está perto de todos os que o invocam, em verdade. Salmo 145:18. Agora, escreva nos comentários com fé: Senhor, eu quero que minhas orações cheguem ao teu trono. E lembre-se, este é apenas o começo da nossa série sobre as barreiras que impedem que Deus ouça nossas orações. No próximo bloco, vamos mergulhar em outros princípios espirituais revelados por Ellen White, como a desobediência consciente, a falta de amor no lar e o espírito crítico que fecha o canal da graça. Mas antes de encerrar este primeiro bloco, quero pedir algo a você. Deixe o seu like neste vídeo. Escreva nos comentários o seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. E compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp da sua igreja, para que outros irmãos também aprendam o que pode estar impedindo suas orações. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho.
Que o Espírito Santo toque seu coração e prepare você para o que vem no próximo estudo. Até o próximo bloco, e que suas orações subam hoje mesmo como incenso diante do trono de Deus. Muitos crentes oram, jejuam e até participam de cultos com sinceridade, mas não compreendem porque parece que o céu está fechado. No bloco anterior, vimos que o pecado não confessado, o orgulho, o amor ao mundo, a falta de perdão e a incredulidade levantam muros que impedem a comunhão com Deus. No entanto, Ellen G. White nos adverte que existem outras barreiras, mais sutis, mas igualmente poderosas, que silenciam a voz da oração e apagam o fervor espiritual. Hoje, vamos aprofundar essas verdades espirituais que, se compreendidas, podem transformar completamente a vida de oração. Uma das primeiras barreiras que Ellen White menciona é a desobediência consciente à vontade de Deus. Em O Grande Conflito, página 530, ela declara: aqueles que se recusam a andar na luz que Deus lhes deu, não podem esperar que Ele lhes ouça as orações. A luz é um símbolo do conhecimento da verdade. Quando o Espírito Santo revela um dever, um princípio ou um mandamento e escolhemos ignorá-lo, rejeitamos o próprio Deus. O salmista confirma esse princípio em Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? A oração de quem vive deliberadamente em desobediência é como uma semente lançada em solo pedregoso. Não pode criar raízes. Ellen White afirma que Deus não pode ouvir favoravelmente aquele que rejeita deliberadamente a sua vontade. Ele é longânimo, cheio de misericórdia, mas também é santo. Ele não responde às orações que contradizem os princípios do seu reino. Por isso, antes de pedirmos bênçãos, devemos perguntar: estou andando na luz que Deus já me revelou? Outro obstáculo é a falta de amor no lar. Poucos se dão conta de que as relações familiares afetam diretamente a eficácia da oração. Em Lar Adventista, página 94, Ellen White escreve: a oração do marido será impedida se ele não tratar a esposa com respeito e amor. Essas palavras ecoam a advertência do apóstolo Pedro em 1 Pedro 3:7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade para que não se interrompam as vossas orações. Isso revela que a comunhão com Deus está profundamente ligada à comunhão com os outros. Como podemos buscar o perdão divino se tratamos com frieza, desprezo ou impaciência aqueles que estão sob nosso cuidado? O lar deve ser o primeiro altar de oração, não o campo de batalha da alma. Ellen White enfatiza que, onde há amor, respeito e paciência no lar, o céu se aproxima da terra. O inverso também é verdadeiro. Onde há contendas e mágoas, o inimigo se aproveita para roubar a paz e o poder da oração. Pense nisso. Quantas vezes você orou por uma bênção e, ao mesmo tempo, levantou a voz contra o seu cônjuge ou filho? Quantas vezes pediu sabedoria a Deus, mas se recusou a ouvir pacientemente o outro? Se o Espírito Santo está lhe lembrando de alguém com quem precisa se reconciliar, este é o momento. Confesse, perdoe, restaure, pois as orações só sobem quando o coração está em paz. Outro ponto essencial mencionado por Ellen White é o espírito crítico e contencioso. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 170, ela diz: os que vivem em desavença, criticando e acusando os irmãos, não podem oferecer a Deus uma oração aceitável. Essa é uma das armadilhas mais sutis do inimigo, fazer-nos acreditar que podemos orar com fervor enquanto cultivamos críticas, julgamentos e fofocas no coração. Jesus disse em Mateus 5:23-24,
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A oferta representa a adoração. Portanto, antes de falar com Deus, é preciso acertar as pendências com o próximo. Ellen White declara que o espírito de contenda é o que mais entristece o Espírito Santo e fecha as portas do céu. A oração de um coração dividido entre o amor e a crítica é como um rio interrompido por pedras. O fluxo da graça é bloqueado. Se você deseja restaurar o poder da sua oração, livre-se da amargura e da censura. Escolha amar. Escolha abençoar. Agora, reflita. Você tem criticado mais do que orado? Tem falado mais sobre os defeitos dos outros do que sobre as misericórdias de Deus? Se for assim, é hora de clamar: Senhor, purifica os meus lábios e o meu coração. Outro impedimento é a negligência da oração e da comunhão diária. Em Caminho a Cristo, página 98, Ellen White adverte: muitos, quando as respostas não vêm imediatamente, desanimam e cessam de orar. Essa é uma das maiores razões por que as orações não são atendidas. A oração não é uma ferramenta de emergência, mas o fio que nos liga ao trono da graça. Quando negligenciamos esse privilégio, enfraquecemos espiritualmente. A persistência é a chave. Jesus ensinou a parábola da viúva persistente para mostrar que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Deus testa a sinceridade de nossos pedidos pela perseverança. Ellen White comenta: a demora na resposta é muitas vezes o teste da fé. Ele deseja desenvolver em nós a confiança e a paciência. Caminho a Cristo, página 99. Quantas bênçãos já deixamos de receber porque desistimos cedo demais? Quantas vezes o milagre estava à porta e deixamos de bater? Deus não se cala porque nos rejeitou, mas porque deseja aprofundar nossa dependência dele. Também precisamos falar sobre o egoísmo. Ellen White é clara: o egoísmo é o maior obstáculo à oração. Caminho a Cristo, página 101. O verdadeiro espírito de oração é altruísta. Quando buscamos apenas nossas necessidades, nossos confortos e nossos interesses, oramos fora do Espírito de Cristo. Ele orava sempre pelos outros. Em Tiago 4:3, lemos: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O egoísmo transforma a oração em uma lista de desejos, não em um canal de submissão à vontade de Deus. O coração egoísta não consegue se alinhar com o Espírito Santo porque ora para si mesmo e não para o reino. Ellen White escreveu: devemos orar não apenas para obter bênçãos, mas para sermos bênção aos outros. Caminho a Cristo, página 91. Quando oramos com o desejo sincero de abençoar alguém, de interceder por um amigo, de aliviar a dor de um irmão, o céu se move. A oração altruísta é o tipo de oração que Deus honra com poder. Pense, quando foi a última vez que você orou verdadeiramente por alguém, sem esperar nada em troca? Quando foi a última vez que chorou diante de Deus, pedindo salvação para uma alma perdida? Se o seu coração foi dominado pela pressa, pelo imediatismo ou pela indiferença, é hora de retornar ao altar e dizer: Senhor, dá-me um coração intercessor. Por fim, Ellen White fala de uma barreira que muitos ignoram: a falta de submissão à vontade divina. Ela escreve: a oração que busca impor a própria vontade a Deus não é oração de fé. Caminho a Cristo, página 96. A verdadeira fé confia mesmo quando Deus diz não. Jesus é o maior exemplo disso no Getsêmani. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A oração madura não é medida pela quantidade de palavras, mas pela entrega do coração.
Quando oramos dizendo, seja feita a tua vontade, reconhecemos que o Pai sabe o que é melhor. Ellen White observa, a oração e a fé não tomam o lugar do dever. Devemos cooperar com Deus nas respostas que Ele nos dá. Caminho a Cristo, página 97. Deus ouve todas as orações sinceras, mas responde conforme o seu amor e sabedoria. Às vezes, o não de Deus é a proteção que não entendemos no presente. Às vezes, o espere é a preparação para algo maior. Portanto, se hoje você sente que o céu está em silêncio, não perca a fé. Examine o coração à luz dessas verdades. Talvez Deus esteja te ensinando a orar com mais humildade, com mais amor, com mais paciência e com mais entrega. E agora, antes de encerrarmos este segundo bloco, eu quero fazer um convite. Se esta mensagem falou ao seu coração, se o Espírito Santo mostrou alguma área da sua vida que precisa de restauração, escreva nos comentários: Senhor, quero remover as barreiras da minha oração. E, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Escreva o seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe este estudo nos grupos de WhatsApp da sua igreja e inscreva-se no canal para acompanhar o próximo bloco, onde falaremos sobre como restaurar a comunhão perdida e reabrir os canais da graça para que Deus volte a ouvir as suas orações. Que o Espírito Santo continue trabalhando em seu coração e te leve à mais profunda comunhão com o Pai. Quando a alma percebe que suas orações têm se tornado frias e ineficazes, quando o coração sente a distância do céu e a mente se vê envolta em sombras espirituais, é sinal de que algo precisa ser restaurado. Deus não se afastou. Foi o coração humano que se desviou da fonte da vida. Ellen G. White escreve, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não é para informar a Deus o que somos, mas para nos colocar em harmonia com Ele. Caminho a Cristo, página 93. A restauração da comunhão, portanto, não começa com mais palavras, mas com um coração que se entrega novamente à presença divina. O primeiro passo para restaurar o poder da oração é o arrependimento genuíno. Em Atos 3,19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento não é apenas remorso ou medo das consequências, mas a tristeza por ter ferido o coração de um Deus amoroso. Ellen White declara: o verdadeiro arrependimento é algo além da tristeza pelo pecado. É uma transformação completa do coração e da mente. Caminho a Cristo, página 23. Quando o arrependimento é sincero, a oração se torna viva novamente. Deus não rejeita um coração quebrantado. O salmista afirma: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Cada lágrima derramada no altar do arrependimento é recolhida por Deus como joia preciosa. Mas o arrependimento verdadeiro é seguido por confissão sincera. Ellen White ensina que a confissão deve ser específica e deve reconhecer o pecado como ele é, sem disfarces nem desculpas. Caminho a Cristo, página 38. Deus não pode curar o que tentamos esconder. A confissão limpa o coração e reabre o canal da comunhão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Quantas vezes nossa oração é impedida porque confessamos superficialmente, sem abrir de fato a alma diante do Senhor. O Espírito Santo espera que sejamos honestos, que falemos a verdade sobre o que somos. Ellen White escreveu: não podemos esconder nada de Deus. Ele lê o coração e conhece cada motivo secreto. Caminho a Cristo, página 39. Quando confessamos com sinceridade, o céu se abre e a paz retorna. Depois do arrependimento e da confissão, vem o abandono do pecado.
Não basta reconhecer o erro, é preciso afastar-se dele. Provérbios 28:13 declara: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ellen White comenta: a obra da conversão e santificação consiste em afastar-se de tudo que desagrada a Deus. Atos dos Apóstolos, página 476. O perdão é gratuito, mas exige entrega. O Senhor não apenas apaga o pecado, Ele transforma o caráter daquele que se submete à sua vontade. Em seguida, o coração arrependido precisa ser reeducado pela palavra de Deus. A oração e o estudo da Bíblia caminham juntos. Ellen White afirma: a oração e o estudo da palavra são as armas do cristão contra o poder das trevas. A Ciência do Bom Viver, página 508. Sem alimento espiritual, a alma enfraquece e perde o discernimento da voz divina. É pela meditação nas Escrituras que aprendemos a conhecer a vontade de Deus e a ajustar nossas orações ao seu propósito. Muitos oram sem resposta, porque oram fora da vontade de Deus. Em 1 João 5,14 está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando o coração é moldado pela palavra, a oração deixa de ser um pedido egoísta e se torna um instrumento de cooperação com o céu. Ellen White diz: os que vivem em comunhão com Cristo saberão o que pedir em oração. Suas petições serão moldadas pela vontade divina. Caminho a Cristo, página 96. Outro passo para restaurar a comunhão perdida é perdoar e reconciliar-se com os outros. Muitos cristãos buscam a paz de Deus, mas continuam em conflito com o próximo. Jesus ensinou que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. A falta de perdão fecha os ouvidos do Senhor, pois Ele não pode derramar sua graça sobre um coração endurecido. Ellen White declara: o perdão de Deus para conosco está intimamente ligado à disposição de perdoarmos aos outros. Parábolas de Jesus, página 251. Se há alguém em sua vida com quem você precisa se reconciliar, não adie. A oração poderosa nasce de um coração limpo. Ellen White aconselha: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Uma palavra de reconciliação abrirá o caminho para a bênção divina. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 170. Depois da reconciliação, vem o passo da fé perseverante. Deus não promete respostas imediatas, mas garante presença constante. Em Hebreus 11:6 lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o elo entre o invisível e o real. Ellen White afirma: a fé é a mão que se estende para segurar o poder de Deus. Educação, página 253. Quando o crente ora com fé, ele não duvida nem desiste, ainda que o silêncio pareça longo. A fé perseverante é aquela que continua a orar, mesmo quando tudo parece contrário. É a fé de Ana, que orou por um filho em meio à humilhação. É a fé de Daniel, que orava mesmo sob ameaça de morte. É a fé de Jesus, que orou até o fim, confiando no Pai. Ellen White escreve: a fé genuína não é apenas crença em palavras, é a entrega total da vida à direção de Deus. Caminho a Cristo, página 63. Há outro elemento indispensável para restaurar o poder da oração: o espírito de gratidão e louvor. A oração não é apenas pedir, é também agradecer. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Ellen White observa: quando o povo de Deus cultiva o espírito de gratidão, o coração se eleva acima das trevas e da dúvida. Testemunhos Seletos, volume 1, página 90. O louvor é uma arma espiritual. Ele destrava o coração e convida à presença de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados, mas oravam e cantavam. E quando o louvor subiu, o poder de Deus desceu
e as portas se abriram. Atos 16, 25, 26. O mesmo acontece com o coração grato. As correntes da angústia se quebram e o Espírito Santo renova a alma. Ellen White também ensina que o poder da oração é restaurado quando há vida de serviço e testemunho. Aquele que procura ajudar aos outros fortalecerá sua própria vida espiritual. O coração que se abre para abençoar será abençoado. Caminho a Cristo, página 101. A oração sem serviço é como uma fonte sem saída, logo estagna. Quando nos tornamos instrumentos de bênção, a oração ganha propósito e poder. Por isso, se você deseja restaurar sua comunhão com Deus, comece ajudando alguém. Ore por um enfermo, visite um necessitado, compartilhe uma palavra de esperança. Deus atende com prazer a oração daquele que se dispõe a ser resposta para outros. Por fim, o último passo é o cultivo diário da presença de Deus. Ellen White aconselha: devemos consagrar cada manhã a Deus, que esta seja a nossa primeira preocupação, orar pedindo: Senhor, toma-me inteiramente para Ti. Caminho a Cristo, página 70. Essa entrega diária mantém o coração sensível e a mente sintonizada com o céu. A comunhão restaurada não é um evento isolado, é uma jornada diária de dependência. Quando o coração aprende a viver em oração, o crente experimenta a promessa de Isaías 65, 24. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Se você deseja que esse tipo de comunhão seja realidade em sua vida, diga agora em seu coração: Senhor, restaura o meu altar de oração. E se desejar confirmar publicamente sua decisão, escreva nos comentários: quero reabrir o canal da graça em minha vida. Antes de encerrarmos, lembre-se de interagir. Deixe o seu like neste vídeo, escreva o seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe esta mensagem com os grupos da sua igreja e inscreva-se no canal para não perder o próximo bloco, onde falaremos sobre como manter viva uma vida de oração poderosa e constante até o fim. Que o Espírito Santo te conduza a um novo nível de intimidade com Deus, onde cada oração seja um encontro real com o coração do Pai. O maior desafio da vida cristã não é começar a orar, é perseverar em oração. Muitos começam cheios de fervor, mas com o tempo o entusiasmo se apaga, a rotina toma conta e o coração volta a ficar frio. No entanto, a oração é o oxigênio da alma. Quem deixa de orar começa a morrer espiritualmente, ainda que continue frequentando a igreja e falando de Deus. Ellen G. White escreveu: é impossível que o espírito se mantenha forte na fé e pureza sem oração fervorosa e constante. Caminho a Cristo, página 97. A vida de oração é comparada na Bíblia ao fogo do altar. Em Levíticos 6, 12 e 13, Deus ordenou que o fogo sobre o altar nunca se apagasse. O sacerdote deveria alimentá-lo continuamente. Assim também é com o crente. O altar é o coração e a oração é o fogo. O Espírito Santo é quem mantém essa chama acesa, mas cabe a nós trazer lenha todos os dias, lenha da palavra, da comunhão e da consagração. Ellen White comenta: a menos que façamos do tempo de oração uma prioridade, o fogo sagrado se apagará e a alma ficará sem luz. Mensagens aos Jovens, página 249. Mas como manter esse fogo aceso? Como conservar a comunhão viva e constante, mesmo em meio às pressões da vida moderna, às lutas espirituais e ao cansaço da alma? A resposta está em uma palavra: perseverança. A perseverança na oração não é uma prática mecânica, mas uma postura espiritual. É o resultado de uma amizade com Deus. Ellen White declara: a oração é o segredo do poder espiritual. Aquele que se aproxima de Deus com fé inabalável e perseverança, descobrirá que o céu nunca está fechado para ele. Caminho a Cristo, página 98.
A perseverança é alimentada pela confiança no caráter de Deus. Muitos desistem de orar porque se esquecem de quem Deus é. Ele não é um juiz severo e indiferente, mas um pai amoroso que se inclina para ouvir. Jesus afirmou em Mateus 7, 9, 11: Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ellen White comenta sobre essa passagem: Deus não se cansa de ouvir o clamor de seus filhos. Mesmo que as respostas sejam retardadas, é porque Ele vê que o tempo de espera trará maior bênção. Caminho a Cristo, página 96. A fé perseverante não exige o tempo de Deus, apenas confia no seu amor. A segunda atitude essencial para manter a constância na oração é ter horários fixos de comunhão. Daniel orava 3 vezes ao dia, e isso o sustentou em meio a um império corrupto e hostil. Ellen White recomenda: tenham horas fixas para a oração, que essas horas sejam sagradas e invioláveis. Mensagens aos Jovens, página 249. Quando a oração se torna uma prioridade, o céu se torna uma realidade diária. Não espere sentir vontade para orar. Ore mesmo quando o coração estiver frio. Ore quando o desânimo parecer mais forte. Ellen White escreveu: quando a mente se sente oprimida e o coração parece frio, esta é a hora de orar. A oração elevará o espírito das trevas para a luz. Caminho a Cristo, página 97. A oração perseverante é um ato de fé, não de emoção. É dizer: Senhor, mesmo que eu não sinta, eu creio. Outro princípio vital é o cultivo do silêncio interior. Vivemos em um mundo barulhento. O ruído das redes, a pressa da vida e a ansiedade roubam o espaço da comunhão. Deus fala, mas fala suavemente. Elias o descobriu no Monte Horebe. O Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Reis 19:12. Ellen White comenta: o silêncio da alma faz mais pela vida espiritual do que muitos sermões. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 243. É no silêncio da presença de Deus que a oração se aprofunda e a mente é transformada. O verdadeiro poder espiritual não vem das muitas palavras, mas da intimidade silenciosa com o Criador. Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos para orar. Se o Filho de Deus necessitava de momentos a sós com o Pai, quanto mais nós. Outro segredo da perseverança na oração é submeter toda decisão à direção divina. Ellen White aconselha: antes de cada passo importante, deve-se buscar a Deus com oração fervorosa. O Senhor deseja que o consultemos em todos os nossos caminhos. Obreiros Evangélicos, página 419. Muitos fracassos espirituais e emocionais acontecem porque agimos por impulso, sem esperar o conselho do Senhor. Quando oramos antes de agir, abrimos espaço para que o Espírito Santo governe nossas escolhas. A vida de oração constante também é alimentada pelo testemunho e pela gratidão. Contar o que Deus tem feito fortalece a fé e inspira outros a orar. O apóstolo João escreveu: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Quando testemunhamos as respostas de Deus, lembramos que ele é fiel. Ellen White diz: o exercício da gratidão mantém a fé viva. O coração que se esquece de agradecer logo deixa de confiar. A ciência do bom viver, página 253. A gratidão é o combustível da perseverança. Quando você ora agradecendo por pequenas bênçãos, está reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe. Isso renova a confiança para pedir coisas maiores. Outra chave essencial para manter o fogo da oração aceso é orar em comunidade. Jesus prometeu: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus.
Mateus 18:19. Ellen White escreveu: as orações unidas do povo de Deus têm poder especial. Há uma promessa particular para a oração em grupo. Caminho a Cristo, página 101. A igreja primitiva vivia em oração constante. Foi em um cenáculo, unidos em oração, que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Quando o povo ora junto, o céu se move. Não negligencie os momentos de intercessão coletiva. Ore com sua família, com seus amigos, com a igreja. Onde há união, há poder. Também é fundamental alimentar a mente com coisas espirituais. Ellen White adverte: a mente que se ocupa constantemente com assuntos terrenos perde o sabor pelas coisas celestiais. Caminho a Cristo, página 97. Aquilo que consumimos com os olhos e ouvidos influencia diretamente a qualidade da nossa oração. Se o coração está cheio de distrações e mundanismo, a oração se torna superficial. Mas se a mente é alimentada com a palavra, o louvor e a meditação nas coisas do alto, a comunhão se aprofunda. Lembre-se, o inimigo fará de tudo para interromper sua vida de oração. Ele sabe que o crente que ora é invencível. Ellen White revela: Satanás bem sabe que o dia está ganho para aquele que se ajoelha diante de Deus. Por isso, ele procurará impedir a oração, desviando a mente para o mundo. Mensagens aos jovens, página 250. A luta espiritual é real, mas a vitória pertence aos que persistem. Por isso, não se deixe vencer pelo desânimo. Mesmo quando as circunstâncias parecerem impossíveis, mantenha-se em oração. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração é o escudo da alma. Ellen White acrescenta: a oração é a fortaleza do cristão. Dentro dela, a alma está segura contra os ataques de Satanás. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 295. Querido irmão, querida irmã, estamos vivendo os últimos dias da história da Terra. O mundo mergulha em trevas espirituais e muitos perderam o hábito da comunhão. Mas Deus está chamando o seu povo para restaurar o altar da oração. Em Joel 2:12-13, o Senhor clama: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Ellen White confirma esse apelo. A igreja que ora será a igreja triunfante. Quando os crentes buscarem ao Senhor com coração sincero, o poder do Espírito Santo se manifestará de forma irresistível. Atos dos Apóstolos, página 55. A perseverança na oração não é apenas para obter bênçãos temporais, é para preparar o coração para a eternidade. Cada momento de comunhão é um ensaio da vida futura, quando veremos o Senhor face a face. O cristão que aprende a conversar com Deus agora estará pronto para viver em sua presença para sempre. Portanto, mantenha o fogo aceso. Ore pela manhã, ore ao meio-dia, ore à noite, ore em silêncio, ore em voz alta, ore andando, ore ajoelhado. Faça da oração o ar que você respira. E quando o inimigo tentar te calar, lembre-se, o céu ouve até o sussurro de um coração que confia. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero perseverar em oração até o fim. E antes de encerrar, lembre-se de deixar o seu like neste vídeo, escrever o seu nome e a cidade de onde está assistindo, para que eu possa orar por você. Compartilhe esta mensagem nos grupos de WhatsApp da sua igreja e inscreva-se no canal para continuar recebendo estudos que fortalecerão sua comunhão com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e renove o fogo da oração em seu coração todos os dias. Até o glorioso dia em que orar não será mais necessário, porque estaremos para sempre diante daquele que ouviu cada uma de nossas orações.